E aí, galera, beleza? Então, como vocês já sabem, eu sou um leitor ávido. Durante os últimos anos, eu li centenas de livros de desenvolvimento pessoal, tanto físicos quanto digitais, exatamente para passar para vocês aprendizados em que eu retiro dos livros, para que vocês não precisem passar por esse processo de ter que ler centenas de livros. Então, ao longo dos anos, eu fui percebendo que muitos dos conhecimentos são basicamente a mesma coisa, porém escritas por diversos autores diferentes. Então, o que eu tento passar para as pessoas normalmente é um compilado de pontos de vista dos autores, né? Por isso que eu gosto de ler livros sobre o mesmo assunto, porém escrito por diversas pessoas diferentes. É por isso que a gente lê vários livros. Porque o conhecimento base, seja para finanças, para desenvolvimento pessoal, para nutrição, ele basicamente volta a uma lista simples de tópicos, de coisas que a gente precisa fazer. Inclusive, é o que eu sempre falo de fazer o básico, porque o básico é o que funciona, sempre funcionou e sempre vai funcionar. Então, eu separei 7 livros que eu li nos últimos anos que, de fato, não são clichês, mas que são livros muito interessantes para aplicar no nosso dia a dia, para ir lendo aos poucos, porque assim, eu sempre falo que o hábito da leitura é muito importante. A gente precisa ler todos os dias para consumir aprendizado, para consumir algo que vai melhorar a nossa vida, e não só ficar na internet, nas redes sociais e perdendo o nosso tempo. A gente precisa investir um pouco em melhorar a si mesmos. Mas tem um fator muito interessante. Muitas pessoas pensam que precisam ler um livro por semana ou 2 livros por semana. Eu já fui assim, já passei semanas em que eu li 3 livros, assim, um atrás do outro. Daquela coisa de estudar sobre leitura dinâmica, já li livros sobre o assunto, de skim reading, né, de ler as páginas assim por blocos ao invés de frases, enfim. Já tive a minha fase da loucura de leitor e hoje eu me limito simplesmente a ler bons livros. Livros que já têm boas referências. Testo algumas coisas novas, algumas editoras me mandam, como a própria Intrínseca sempre me manda os livros sobre estoicismo, etc. Hoje eu tento pegar e fazer uma leitura mais calma, absorvendo bem, né, a leitura mais lenta, até para controlar a minha ansiedade, para diminuir o meu ritmo. Então, hoje eu tenho uma experiência diferente com a leitura, né? Eu leio aí uns 3 dias por semana, porém eu gosto de ler em um bloco de tempo estendido, né? Coisa de 50 páginas, por aí em média. Então, a minha dica sempre é ler todos os dias para quem não tem o hábito, porque assim, fazer todos os dias uma coisa é muito mais interessante que fazer um dia, parar 3, tentar fazer de novo, porque é sempre difícil lidar com isso, né? Então, a minha dica geral para todas as pessoas é leia um pouco todos os dias. 5 páginas é o suficiente para manter esse hábito na sua vida. E o primeiro livro, que é um dos mais interessantes, inclusive, que é basicamente um livro de ficção, é de 1938, que é Mais Esperto que o Diabo. É um dos meus livros favoritos, inclusive. A primeira vez que eu ouvi ele foi em formato de audiolivro em inglês no Audible, que eu acho que é uma das melhores experiências de consumir esse livro. Porque assim, ele é basicamente sobre a história de uma pessoa entrevistando o diabo, sobre como ele domina as pessoas, como ele prende as pessoas num estado de conforto para elas não crescerem na vida e tudo mais. E o mais interessante é que essa história, sendo escrita há quase 100 anos atrás, é de perceber o quão atual ela ainda é. O que faz muito sentido e faz a gente acreditar que a história seja verdade, que realmente alguém entrevistou o diabo. Mas eu indico o consumo no audiolivro porque a voz do narrador e do demônio em si é muito interessante. Tem essa dinâmica diferente, né? Porém é em inglês, então tem essa barreira de entrada. E, inclusive, eu tinha ele em formato físico que eu comprei após ouvir no Audible, porém eu me perdi dele durante a mudança, porque ele é daqueles pockets. Inclusive, todos os livros vão estar com o link da Amazon aqui na descrição para vocês entrarem e comprarem o que vocês acharem mais interessante. O segundo livro, obviamente, que não poderia faltar, é, sim, um clichê meu, que é o Essencialismo, que foi o livro que deu o pontapé na minha mudança de vida, de entender de fato que eu precisava mudar quem eu era, deixar de ser tão consumista, deixar de ver o trabalho simplesmente como uma forma de ganhar dinheiro e passar a entender como um propósito de vida. Então eu parei de trabalhar simplesmente para ganhar dinheiro e entendi que o trabalho era uma ferramenta também na minha vida e que eu precisava me dedicar, porque aquilo era o que mantinha a minha vida, era o que me alimentava, era o que comprava as minhas coisas. E também comecei
começou a fazer mais sentido a forma com que eu encarava o consumo e como eu gastava o meu tempo, enfim. É um livro que é interessante, é uma leitura que eu indico para todas as pessoas, porém não é uma coisa extraordinária. É um livro muito bom, só que ele tem um significado muito grande para mim, por isso que eu indico para todas as pessoas, que pode ter esse pontapé também na sua vida. O terceiro é um livro que eu acho maravilhoso. É um livro curtinho, inclusive, de 140 páginas, que é Um Dia Sem Reclamar. Que isso aqui é uma coisa que a gente não percebe normalmente. O quanto a gente reclama durante os dias, do tempo, da vida, do trabalho, da família, de tudo que a gente possa reclamar, a gente tem essa reclamação habitual. Então ele fala muito sobre o poder da gratidão, de começar a frear esse nosso mau hábito e parar para analisar o quanto a nossa vida ela é boa. A gente tem muitas bênçãos, a gente pode ser mais grato por tudo que a gente tem, porque assim, se a gente para pensar, sempre vai existir alguém em uma situação muito pior que a nossa. Então a gente precisa ser grato pelas menores coisas da vida. Não importa o tamanho, a gente precisa ser grato porque a gente tem. E tem gente que não tem a vida que a gente tem e sonha, inclusive, em ter uma vida como a nossa, que é uma vida que, inclusive, a gente está sempre reclamando e tem que parar com isso. O quarto livro é do Fumio Sasaki, Dê Adeus ao Excesso, que é um livro muito interessante, que é o Goodbye Things, que eu já li em inglês há muitos anos atrás, e depois, quando veio a tradução aqui pela Astral, eu comprei porque eu sabia que era um livro que eu ia emprestar para várias pessoas. Eu já fiz umas 4 pessoas diferentes lerem esse livro, porque ele fala sobre minimalismo, sobre o apego às coisas, e por que a gente precisa ter essa mudança de visão relativo às coisas. E entender que cada coisa é uma ferramenta que precisa ter utilidade, e tudo o que a gente compra de descartável é simplesmente tempo e dinheiro que a gente está rasgando e jogando no lixo. Todo mundo me pergunta, né, Papinho, quais livros eu leio sobre minimalismo? E uma porta de entrada muito interessante é esse aqui, Dê Adeus ao Excesso. Por mais que eu acho que o Fumio Sasaki tem um estilo de vida assim mais limitado, mais extremista, que hoje em dia eu já acredito que ele já tenha mudado um pouco, mas assim, quem já viu as entrevistas dele sabe que ele tem, assim, aquela vibe mais, como é que eu posso dizer, mais apáticas, com quase nada dentro de casa, um prato, um par de talheres, uma toalha, enfim, é uma coisa bem extrema. Mas se a gente pegar a essência do negócio e aplicar na nossa vida, a gente entende o que ele quer dizer, né? Porque, como eu sempre digo, o que funciona para uma pessoa funciona para aquela pessoa. Você não pode tentar imitar 100% porque não vai funcionar para você. Você tem que adaptar o que você aprende à sua própria vida. Mas antes de continuar, eu quero agradecer a grande patrocinadora do vídeo de hoje, que é a Insider, que vocês provavelmente estão se perguntando, meu Deus do céu, o Pinho tá com uma camiseta verde. Isso é um milagre. Porque sim, agora eu tô com essa oversize de verde aqui que, diga-se de passagem, achei que combinou muito comigo, que é basicamente o meu modelo de camiseta favorito da Insider, né? Porque ele é muito confortável, é maior, então eu me sinto muito bem com essa camiseta. E para quem me pergunta o tamanho que eu uso todas as camisetas da Insider no tamanho G. Eu tô com 98 quilos no momento, então dá para ter uma média com 1,80 de altura de como pode ficar a roupa em você. E como vocês já sabem, mesmo tecido maravilhoso, tecnológico, não fica com cheiro, não amassa, não desbota. E se você estiver precisando de roupas novas, acessa o site da Insider e investe nas maravilhosas roupas tecnológicas que eles oferecem, usando meu cupom PINHO12 para comprar todas as roupas que você quiser, quando você quiser, na Insider. Já o quinto livro, também uma maravilha, é o Diário Estoico do Ryan Holiday. Esse cara faz livros maravilhosos, já tem uns 4 livros dele. Isso aqui basicamente é um lembrete diário para a gente aplicar o estoicismo na nossa vida. Como por exemplo no dia de hoje, 30 de janeiro, vamos abrir aqui. Você não tem de estar no comando de tudo. Se desejas melhorar, contenta-te em parecer desinformado ou estúpido em assuntos que desconheces. Não desejes parecer informado, e se alguns te consideram alguém importante, desconfia de ti mesmo. Isso é uma frase de Epicteto. E aí ele tem várias citações de pessoas, de estoicos, de grandes pensadores, e depois ele escreve embaixo um texto relativo a esse pensamento, né? Então, esse livro é maravilhoso para você ter em cima da sua mesa, para ler todos os dias, para relembrar de como a vida pode ser mais simples e como a gente complica as coisas. E como viver de uma forma mais estoica, mais centrada e não tão guiado pelas nossas emoções e mais guiado pela razão. E ainda no assunto do estoicismo em si,
Tem a Cartas de um Estoico, que inclusive essa versão aqui é Cartas de um Resiliente, que é de Sêneca, que eu li no digital e depois procurei o livro físico, e essa aqui foi a única alternativa que eu achei, que são basicamente um compilado de cartas escritas por Sêneca, que é um dos livros que eu tenho mais marcações salvas no meu Readwise, de tanta coisa que eu salvei desse livro. Por isso que eu até comprei o físico para emprestar para as pessoas. Porque assim, é um negócio maravilhoso. Qualquer mensagem que você abra, você vai extrair alguma coisa delas. Assim como o Diário Estoico, são pequenas cartas que você pode ler todos os dias. Então, para quem não tem muito tempo ou quer fazer a leitura de algo momentâneo do dia, um tempinho curto que você quer tirar, esses 2 livros sobre estoicismo são muito interessantes para isso. E por último, um livro polêmico que muita gente não gosta e muita gente gosta. Tem muita gente que não gosta do Jordan Peterson. Eu acho ele muito maravilhoso, se a gente tira algumas coisas que são muito extremas. Eu gosto da personalidade dele, do jeito que ele fala e tudo mais, que é o 12 Regras para a Vida. Esse livro é muito interessante, ele é uma leitura mais cansativa, porém, se você ler com calma, como eu falei, e deixar essa coisa de ter que engolir o livro, é uma leitura que vale a pena, porque eu separei um negócio muito interessante na página 130. Como na regra número 5, que é não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles, basicamente explica sobre relacionamentos e tudo mais, comportamento humano. E na página 131, uma citação muito interessante é o seguinte: as crianças de 2 anos, estatisticamente falando, são as pessoas mais violentas. Elas chutam, batem, mordem e roubam as propriedades dos outros. Fazem isso para explorar, expressar revolta e frustração e satisfazer seus desejos impulsivos. Ainda mais relevante para o nosso propósito, elas fazem isso para descobrir os limites reais do comportamento permitido. Ele fala muito sobre a psicologia humana e por que a gente faz as coisas que faz. Então eu gosto muito desse livro e indico para todo mundo, por mais que ele seja cansativo e longo de ser lido, porque aí, né, ele tem 400 páginas e quando a gente vê um livro desse tamanho já não anima muito a ler, porém é uma leitura muito válida se você tiver com tempo e com paciência para ler, né? Porque assim, como eu disse, o importante é a gente criar o hábito antes de mais nada. Começar por livros mais leves, como o próprio Essencialismo. Eu gosto de indicar ele porque ele é uma leitura simples. Então, qualquer pessoa pode pegar e ler aquele livro inteiro sem problema nenhum, sem enjoar, sem ficar cansado. E depois que você cria o hábito, você começa por algo que seja do seu interesse e vai buscando livros que talvez sejam coisas novas para sua vida, interesses que antes você não tinha. Então essa que é a melhor jornada para quem quer começar a ler de fato. Mas enfim, essas são as minhas 7 dicas de livros para você ler durante o ano 2023 e durante os meses eu vou trazendo novidades de livros interessantes que eu venho lendo e posso compartilhar com vocês também. Mas então, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas de livros e comentem aqui quais deles vocês já leram, se tiverem outras dicas interessantes dentro disso aqui, quiserem compartilhar para a galera ler. Inclusive, me deem dicas de livros para eu ler também durante o ano de 2023. E se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal e também deixar o seu like, porque assim você ajuda mais pessoas a terem uma vida mais tranquila e descomplicada. Então a gente se fala logo mais, uma boa semana para vocês e valeu!